Bom dia, paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui no programa Panorama Bíblico. Eu acredito que Deus é maravilhoso e tem novas bênçãos para nos outorgar nesse dia. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Nesta oportunidade, eu queria ler 2 versículos do livro de Atos, e o tema do assunto que vamos abordar é a vantagem de ter uma consciência limpa. A vantagem de termos uma consciência limpa diante do Senhor. Abra a vossa Bíblia, preste muita atenção, se você não tem a Bíblia, alcance, mas olha o que diz aqui, escreveu Lucas, a respeito de Paulo, porque Lucas era um companheiro do apóstolo Paulo, cooperador. Lucas era médico, filho na fé de Paulo, companheiro de Paulo nas missões, e também foi um historiador que escreveu o 3º Evangelho. Vamos ler aqui Atos 24, versículo 15 e 16. Diz o apóstolo Paulo se defendendo diante do governador Félix. Assim expressou o apóstolo Paulo. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que há de haver ressurreição de mortos, assim como de justos e injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, a consciência dada por Deus, alguns dizem que é a voz de Deus na alma. Ela nos defende quando fazemos coisas certas, e ela nos acusa quando fazemos coisas erradas. Porém, a consciência pode estar fraca, cauterizada ou até morta. Qual seria a vantagem de manter uma consciência boa? Muita vantagem. Muita vantagem. Primeiro, que conforto é ter uma consciência boa. Ela pode te sustentar na hora da doença, da morte e do julgamento. Imagine você numa sala de cirurgia, uma doença terminal. Você faz um retrospecto na sua vida e analisa se a sua consciência serviu a Deus ou não. Então ela é um conforto na hora da doença e até da hora da morte. Deixe o mal falar o que quiser. Deixe que seus pensamentos descrentes contestem o que quiserem. Se você tiver uma consciência santificada e renovada, ela responderá a todos os questionamentos. Embora sejamos contrariados neste mundo, nunca seremos verdadeiramente dominados até que nossa consciência seja quebrada. Se a nossa consciência permanece firme, então venceremos e somos mais do que vencedores. Procure não corromper a sua consciência. Uma consciência que acusa faz até os marginais se entregarem à polícia. Tem acontecido isso. Agora tem uma boa notícia. A pessoa que aceita Jesus como Salvador, diz Hebreus 9,14. O sangue de Jesus purificará as vossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. É uma vantagem ter uma consciência tranquila quando o tempo está passando. A consciência é seu maior amigo e seu maior inimigo.
Quando você obedece a Deus, a consciência é um amigo, é uma amiga. Quando você obedece a Deus, aleluia, a consciência sua é uma amiga que fala em seu favor. Mas quando desobedecemos, a nossa consciência é nossa inimiga, ela nos acusa. Na hora da morte, que conforto é ter uma boa consciência? Um coração sincero, uma consciência que trabalhou para obedecer ao Evangelho. A Bíblia diz em Romanos 10 e 15, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Se você quer obedecer, quer ser fiel, mesmo fraco, deixa o resto com Deus. Sabemos que somos limitados, ninguém é igual a ninguém. Todos pecaram. Hoje eu estava falando do Evangelho para um grupo e falava assim: se Jesus Cristo não tivesse morrido por nossos pecados, ele estaria na Terra com 2025 anos. A morte não tem domínio sobre Cristo. Então por que ele morreu? Porque a vida dele foi tão curta, 33 anos e meio aqui. Ele morreu a nossa morte, em nosso lugar. Aleluia. Um cristão que tem uma consciência boa, tem Cristo como sua arca em todos os dilúvios da vida. Mantenha sempre uma consciência boa. Cristo, ele não só nos salva do inferno e da condenação, mas também das misérias desta vida. Mantenha sempre uma consciência sem ofensa. A Bíblia diz em Efésios 2 e 1 que ao ouvir o Evangelho fomos vivificados e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, se você procura obedecer a palavra de Deus, a tua consciência trabalha em teu favor. Mas aqueles que vivem em rebelião constante, corrompe sua consciência. Não é? Que horror! Que conforto ele pode ter? A sua vida ele testemunha, que sua vida não testemunha de Deus, e sim se rebela contra Deus. A sua consciência diz que ele não pode olhar para Deus, para o céu, e sentir conforto. Ele carrega o inferno em seu peito, uma consciência culpada. A pior coisa que existe é uma consciência culpada. Aqueles que não têm esperança, que não conhecem a verdade, podem até tirar a própria vida, por causa da consciência. O Evangelho liberta do pecado, do medo da morte e de uma consciência culpada. Que maravilha de boa nova que nós temos para transmitir a nós cristãos e ao mundo. O Evangelho, as palavras de Jesus, liberta de uma consciência culpada. Porque quando viemos para Cristo, viemos carregados de culpa. Nós temos que estudar o pecado nessa área. Se todos pecaram, logo todos são culpados. E você já viu um culpado entrar no céu? Ou um inocente ir para o inferno? Tem que ser tratado isso. Então, aqueles que têm sua consciência suja, especialmente aqueles que vivem deliberadamente no pecado, não podem esperar por nada além da vingança divina. Em tempos de aflição, em tempos de lutas,
aqueles que mantêm a consciência pura, sua fé não é apenas um cerimonial externo. Irmãos, mais do que nunca, precisamos ter uma fé sincera. Precisamos amar a verdade. Porque a mentira fez você trocar a justiça pelo pecado. E a verdade, ao conhecer a verdade, fez você trocar o pecado pela justiça. Daniel chegou para Nabucodonosor e disse: olha, desfaze os teus pecados pela justiça. Desfaz as tuas iniquidades e ajuda os pobres, e se prolongará a tua tranquilidade. Daniel 4, 27. Daniel trouxe a mensagem para o rei: desfaz os teus pecados pela justiça. Mas como? Ele não conhecia a verdade. A verdade é Deus. Quando o homem conhece Deus e guarda a sua palavra, ele vence o pecado e pratica a justiça. Ao não conhecer a verdade, ele troca a justiça pelo pecado. Então a sua consciência fica manchada. O crente, quando tem uma consciência que o acusa, a consciência ainda está boa. Você conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá, está tão acostumado a contar mentira que já não perdeu a maré, a correnteza já levou. A nossa consciência vai perdendo a sensibilidade. Tudo que era pecado, que você sentia que era pecado, agora não é. Por isso, quanto mais santificada for a consciência, mais perto você está de Deus. Nós não podemos ter uma consciência doentia, ou seja, tudo é pecado, tudo é errado, tudo faz mal. Não. O crente tem uma mente aberta, um coração sensível, um coração aberto, uma mente esclarecida, ele é alegre. Uma mente santificada é uma mente alegre. Um crente alegre, ele é comunicativo, extrovertido, bem-humorado. Evitemos o mau humor, irmão. O mau humor espanta as pessoas. Eu vi o pastor Jabes pregando, uma certa vez, no começo da pandemia. Essas máscaras estão escondendo o sorriso dos crentes. Pastor Jabes pregando. Essa máscara está escondendo o sorriso dos crentes. Algumas vezes, conversando com pessoas, eu brincava: tire um pouquinho a máscara para me ver seu rosto. Ninguém vê o rosto de ninguém, porque a máscara nivela tudo igual. Deixamos de sorrir. E o crente tem que ser feliz, viver feliz. Então, irmão, evite, de toda maneira, ter uma consciência culpada. Aqui, eu quero repetir essa frase. Aquele que vive em rebelião, constantemente no pecado, sem temor a Deus, que conforto ele pode ter na hora da doença? Na hora quando as coisas vão mal? Quando a pessoa tem muita saúde, meu pai falava, imagine um jovem rico de 25 anos, que não conhece a verdade. O que ele faz? Ele vive de prazer em prazer. Nós temos um folhetinho bíblico que a gente entrega, tem ali em Vicente Carvalho, eu estava domingo retrasado lá, e o folheto diz assim, come-se bem no navio, vive-se de festa em festa, até que se ache um vazamento do casco. Adiantou? O navio, um vazamento do casco, vai-se embora a comida e a festa. Assim é a nossa vida. Se a tua consciência te acusa de algum pecado, primeiro, confesse o pecado, seja o que for.
seja o que for. Meu filho, uma vez, teve uma dúvida a respeito de um pecado, trancou no quarto comigo e confessou. Falei, Neria, todo novo cristão pode cair nesse pecado solitário, mas confessa. Seja aberto com Jesus. Jesus, eu fiz isso, porque quis. Mesmo sabendo o mandamento, a tua verdade, eu fiz. Mas eu não quero mais. Eu quero te honrar com o meu corpo, te honrar com a minha alma. Eu quero te servir. Seja sincero. Se possível, chore. E não tenha dúvida que ele te perdoou. Se tiver dúvida, a tua fé não está bem. Jesus perdoa qualquer pecado. Ele diz assim, o que vem a mim, não lanço fora. O assassino que vai a Jesus, Senhor, eu matei 3. Mas a minha consciência não me acusava, eu estava morto. Agora o Senhor é meu Senhor. Não quero matar mais, eu quero dar vida, tu é vida, entra no meu coração, tu é vida. Jesus perdoa. Todos que vêm a Ele, todos. Olha, irmão, eu conheci cada caso que não dá tempo de contar aqui, quero contar um só. Uma senhora era amigada com um homem. Amigada com um homem. Ela não conhecia a verdade e vivia maritalmente sem casar. Errado, não é? Mas ela conheceu Jesus. Foi numa igreja, escutou o evangelho, alcançou grande entendimento de agradar a Deus e, para surpresa do seu companheiro, ele chegou todo alegre. Ela falou, olha, de hoje em diante você não será meu amante, mas será meu amigo. Venha na minha casa a hora que você quiser, se eu tiver dinheiro emprestado eu te dou, a gente bate papo, a gente dá risada, a gente come junto, mas você não é mais meu marido, entre aspas, nem meu amante. Mas por que aconteceu? Eu conheci o meu marido, enquanto ele não me der um, Jesus Cristo. E ele lutou, não entendeu, pediu explicação, mas ela decidiu. De hoje em diante, você não é mais meu amante. Pode ser meu amigo, não quero te desprezar, podemos rir, conversar. Pode vir aqui na minha casa, não tem problema. Mas o meu corpo é de Jesus. O que os irmãos acham disso? Isso é conversão, isso é mudança. Ontem na Náutica escutamos um obreiro dizer que nós precisamos de uma mudança profunda, que é o novo nascimento. Uma mudança profunda, que é nova criatura. Se alguém está em Cristo, não pode viver no pecado. Ele é um pecador. Eu sou um pecador. Um grande pregador, num estádio cheio, ele disse, eu sou um pecador. Todos pecaram. Eclesiastes 7:20 diz, não há homem que não peque. Porém, viver no pecado é outra coisa. Viver deliberadamente no pecado, aquele que vive em rebelião constante, que conforto ele pode ter? Sua consciência diz que a sua vida não dá testemunho de Deus. Seu coração lhe diz que ele não pode olhar o céu com conforto. Ele carrega o inferno em seu peito, uma consciência culpada. Não pode esperar por nada nesta vida. Você já pensou você viver? Você vai ter futuro, mas pode não ter esperança no futuro. Todo mundo está caminhando para o futuro, mas não significa que todo mundo terá esperança no futuro. O crente fiel hoje, que tem fé em Jesus hoje, e não perder essa fé, ele terá esperança no último dia. Existe um salmo que eu queria compartilhar com você agora, Salmo 37, dentro desse assunto da fidelidade. Salmo 37, e o verso 37, olha o que está escrito. Nota o homem sincero e considera o que é reto.
porque o futuro desse homem será de paz. Vou repetir o Salmo 37 e 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. E ainda nesse mesmo Salmo 37, lemos o versículo 37, agora vamos ver o versículo 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Olha aqui, vida eterna. Aqui não manda fazer o bem, manda apartar-se do mal e fazer o bem. Toda pessoa que deixa o pecado tem que fazer o bem. Paulo diz a Timóteo, manda os ricos deste mundo que não sejam avarentos, que sejam comunicáveis, que repartem de boamente e sejam ricos em boas obras, não em dinheiro. Olha aí. Um irmão da Assembleia de Deus, um empresário, sustenta mais de 100 missionários no exterior. Não me lembro agora o nome dele. Ele está enquadrado nesse texto de 1 Timóteo 6, 17. Paulo diz a Timóteo, manda os ricos deste mundo, que não sejam altivos, que repartem de boa mente, sejam comunicáveis e sejam ricos em boas obras. Ninguém pode chegar no céu e dizer, olha, eu tinha uma empresa, ajudei muita gente. Ah, Senhor, eu tinha pouquinho, só dei uma galinha para o vizinho. Ah, Senhor, eu tinha R$1, eu dei para aquele comer no prato do real. O milionário, olha, eu tinha muito dinheiro, eu ajudei o hospital do câncer. Alguém vai lhe perguntar lá no céu, por que você está aqui? Porque Jesus me salvou. Vai dizer para o empresário, por que você está aqui no céu? Jesus me salvou. O trabalhador braçal, por que você está aqui no céu? Porque o sangue de Jesus me lavou. Aí sim, a fé em Jesus tem suas consequências. Ela vence o mundo, vence o pecado, vence Satanás e vence a nossa própria concupiscência. A fé em Jesus. Quem te salvou? Jesus veio te condenar? Não, veio te salvar. Como é que Jesus te salva? Quando você quer ser salvo. E para a pessoa querer ser salvo, precisa o Espírito Santo mostrar a sua necessidade de ser salvo. Teve um momento que o Augusto não estava salvo. Talvez mesmo depois de crente. Sabia disso? Que tem muita gente que decide por Jesus pela emoção. Ah, eu achei bonito, é importante, eu quero. Mas se não aprender corretamente que tem que andar na luz e não nas trevas, tem que ser sincero e não falso. Se não aprender cedo, vai ter uma vida espiritual muito tortuosa. Então é muito bom que você que aceitou a Cristo, o novo convertido, aqui na sede, por exemplo, fiquei muito contente de ver. Enquanto a gente está escutando uma boa palavra de manhã, escola dominical, tudo, a gente vê os jovens sendo instruídos pelo diácono Lucas, lá em cima, a sala dos jovens, recebendo instrução bíblica, discipulado, logo no comecinho da fé. Eu tenho Mateus no meu WhatsApp e conversei muito com Mateus. Aí eu fiquei muito contente quando ele me disse ontem, Augusto, quero te contar a última. O que é? Eu estou na sala do discipulado com o irmão Lucas. Opa, que maravilha! Que maravilha! Eu estava sentindo falta desse jovem. É o Mateus. Conhece o Mateus? Ele está firme na rocha. É um menino muito dócil, menino muito... tem muito futuro para um dia chegar a ser um obreiro, né? Então, irmãos, não permita que quando você olhar para o passado, a tua consciência te acuse. Ah, eu vivi relaxadamente.
Deus me deu tanta oportunidade e eu perdi. Não deixa a tua consciência te acusar. Todos nós sabemos que temos limites. Eu já tenho certa idade que eu não posso fazer trabalho de um jovem de 25. Mas eu quero fazer cada vez mais. E Pedro fala, o tempo que nos resta na carne, não vivam mais nas concupiscências, mas na vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. E as pessoas do mundo acham estranho o nosso tipo de vida, que a gente não vive como eles, desenfreado, né? A gente não corre no desenfreamento de dissolução que não eles correm. Eles acham estranho a vida de um crente. Nós somos estranhos para o mundo. Mas o importante é, como Paulo diz aqui, procura sempre ter uma boa consciência, tanto diante de Deus como dos homens. Quero contar uma fraqueza minha. Pode contar? Vou contar. Um certo dia, eu fui na padaria, ia sair. Olha, antes que o pão acabe, me dá 12 médias, que é para mim e para minha irmã, para minha mãe. Embrulha 4 médias e mais 8. Embrulhe já antes que acabe, que eu vou pegar tal hora. Quando eu voltei tal hora, eles não tinham guardado o pão. Eu retruquei 4 vezes. Por que não guardaram o pão? Por que não guardaram o pão? Por que vocês não guardaram esse pão? Por que não guardaram esse pão? Deixou acabar? E o Espírito Santo falou para mim, você está falando muito. Você está falando muito. Basta uma vez só. E não é que eu fui pedir perdão para o balconista? Depois, ele mandou voltar. Volta daqui uma hora que já tem pão. O pão saiu quentinho. E eu tive que abraçar o balconista e pedir perdão para ele. Não é crente. Mas ele viu eu retrucar 4 vezes. Por que não guardaram o meu pão? Não é um pecado grave, mas eu falei demais. Eu fui linguarudo. Mas eu reconheci meu erro, o Espírito Santo me cobrou. Ora, basta se repreender ele uma vez só, que ele não guardou o pão, não 4 vezes. Você errou. O Espírito Santo falou comigo. Aí eu, com aquele pão quentinho na mão, abracei ele. Reginaldo, me perdoa, você sabia que eu errei em insistir com você, você não tem culpa. Esqueceram de guardar meu pão. Eu estou aqui pedindo perdão para você. Você me perdoa? Ele, deixa aí, Augusto, está tudo certo. Acaba tudo em pizza, ele falou. É bom, né? A gente pedir perdão nas pequenas falhas, né? O que é isso? É uma boa consciência. Agora, se a pessoa constata um acusa, irmão, aí é ruim. Você faz tanta coisa. Na hora de orar, não sabe nem o que orar. Pecou tanto que não sabe nem como pedir perdão, né? Então, que Deus possa falar no nosso coração com essa palavra. Eu quero apenas repetir o texto. Atos 24:16. Paulo diz assim: procuro sempre ter diante de Deus uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Sabe por quê, irmão? O pecado ofende a Deus. Deus é o grande ofendido quando a gente alimenta a carne, quando a gente despreza o amor que Ele tem por nós. Nós ofendemos Ele. Então, o pecado é uma ofensa a Deus, né? Mas, em Cristo, graças a Deus, que Ele limpa a nossa consciência das obras mortas, para a gente servir com sinceridade e com alegria ao Deus vivo. Amém? Vamos orar? Senhor, como é ruim, Senhor, ter uma consciência que acusa. Porém, o sentimento de culpa vem de Ti. Se a gente não sentisse culpa, o que seria de nós? Não pediríamos perdão, não nos humilharíamos. Estava tudo bem, tudo certo, mas não está. Porque a Tua palavra revela que além de ser um Pai bom, cheio de amor e bondade, amoroso,
Tu és mais do que isso. Tu tens santidade. Tu és santo. E por ser santo, tu ama a pureza e a santidade. E nós temos dificuldade de caminhar no caminho da pureza e no caminho da santidade. Mas nos concede, Senhor, o caminho da pureza e da santidade. Perdoa, Senhor, nossas falhas de relacionamento. Como disse agora, uma fraqueza que eu cometi na padaria. Somos assim mesmo, Senhor. Não podemos se conformar e ficar sempre praticando a mesma coisa. Mas, de vez em quando, a gente falha. E o Senhor, que nos abriu o entendimento, nos abriu o coração, nos deu uma boa consciência, nós sempre nos humilhamos. Nós sempre pedimos perdão quando é necessário. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor tenha falado aos corações e a todos. Em nome de Jesus, entrego a Ti essa oportunidade maravilhosa de ler a Tua palavra e, pela misericórdia do Senhor, falar algo a respeito dela. Amém.